passando aqui novamente para a prática direta dos modais, como a gente fez em todos os outros capítulos aqui. Então, basicamente, o que a gente precisa saber? Os modais, eles são verbos auxiliares. Como é que a gente usava verbo auxiliar? A gente colocava no passado, presente e futuro. Praticamos isso aqui você já está bem conhecendo. Se é um profundo conhecedor, já pode dar aula nisso aqui, né? Então, o que acontece? O must, ele é um verbo auxiliar. Portanto, gente, olha aqui, ó. Ele não precisa de verbos auxiliares para colocar ele no presente, passado e futuro. Por quê? Porque os modais, eles não, a conotação deles não é para tempo, ele é para modo. Então ele não se importa com a ideia de passado, presente e futuro, ok? Então olha só, eu posso usar, por exemplo, ó, não vou usar ele. Então, como eu disse aqui para você, ele não se importa com passado, presente e futuro. Então eu vou fazer a mesma frase no passado, no presente e no futuro para você entender mais praticamente como é que isso funciona, certo? Olha, se eu fosse para um passado, lembra que eu não uso isso aqui, vou apenas colocar uma frase no passado, ó. Eu deveria trabalhar sábado passado. Vamos colocar essa mesma frase no presente? Eu deveria trabalhar hoje. Vamos colocar no futuro. Eu deveria trabalhar no próximo sábado. Viu só? O should, ele não muda nada. Ele não sofre a ação do passado, do presente e do futuro. Por quê? Porque ele não está conotando tempo, mas modo. Eu deveria sugere uma obrigação. Sugere algo que deveria ser feito. Então, eu deveria trabalhar sábado passado. Eu deveria trabalhar todos os dias, eu deveria trabalhar no domingo que vem. Então, dessa maneira, a gente entende bem a praticidade e como é fácil, né, usar a praticidade e a facilidade de usar os modais. Então, primeira coisa que você já sabe, você não vai usar nenhum tipo de auxiliar, certo? Olha, a gente não precisa de usar auxiliar quando a gente usa os modais. Mas tem mais uma coisa ainda. Quando a gente vai preparar um modal, por exemplo, ó, eu deveria trabalhar. Então você já sabe que o próximo verbo que vai vir aqui, trabalhar, é um infinitivo. E infinitivos pedem que haja uma sinalização com um to, para que a pessoa que está conversando, está falando, saiba que o próximo verbo é um infinitivo. Nós também já vimos isso bastante. Então o que acontece? Os modais também não usam to. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que os modais, eles são verbos diferentes, são fáceis, são bem simples, tá vendo? A gente está tirando tudo que tem antes e depois dele, ou seja, o uso é bem fácil, é bem prático. Então agora você também já sabe que o próximo verbo, que necessariamente tem de ser um infinitivo, ele não vai usar verbos no passado, nem no presente, nem no futuro, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Você vai ver que o infinitivo não precisa de to. Então, nós também não vamos usar to. E a próxima coisa que a gente precisa saber é que os modais também não usam verbos no passado, ou seja, não se usa, já estou colocando aqui o xizinho para você ver, né? Ó, depois dos modais, a gente não usa verbos no passado, a gente não aplica a regra do he, she, it no presente, o verbo ganha S, e a gente também não usa ing, ando, endo, indo. Olha aqui, ó. Então, se você for olhar, tem essas condições do uso dele, certo? Então, ele não usa auxiliar, ele não usa to para fazer o infinitivo, que seria o próximo verbo, né? Eu devo, olha aqui, eu devo, I must. Eu devo trabalhar. Então, eu já sei que o próximo verbo não vai ter to. Ó, esse to aqui não vai existir. Então, I must work. E depois, quando a gente tiver o nosso verbo aqui, o segundo verbo, que é o que vai realmente conotar qual é a ação que está acontecendo, eu já sei que esses verbos nunca vão estar nem no passado, não vai ser aplicada a regra do he, she, it, o verbo ganha S, e também não vai ser aplicado o ing, ando, endo, indo. Olha só como é que fica então. Então aqui a gente entendeu a base mais importante, essencial, e é o que funciona para esses caras aqui.